que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que não se intimidou em face de todas as ameaças que acabaram por matá-lo, mas se reuniu sempre firme e amoroso com seus discípulos e discípulas. Que o amor de Deus, que é Pai e Mãe, que enviou Jesus para ser o nosso primeiro defensor e libertador. E que a comunhão do Espírito Santo, Santo Paráclito, a divina Ruá, que sempre sopra sobre aqueles e aquelas que creem para transformar o mundo. Sejam contigo, meu irmão e minha irmã. Não somente durante a leitura do Evangelho que cada um ou conjuntamente de nós faremos, e a reflexão logo a seguir, mas para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho para este domingo, 14 de maio de 2023, é o de São João, no capítulo 14, e o nosso trecho principia no versículo 15 e conclui-se no versículo 21. Como sempre, peço que deem pause para ler o Evangelho. Podem abrir na Bíblia, é o quarto livro do Novo Testamento, ou baixar aqui pela internet e ler. Geralmente a tradução feita pela Ave Maria é a que mais adoto. E se estiverem com algumas pessoas aí, ou com no mínimo mais uma, leiam juntos. É a minha sugestão. Reflitam, conversem e nos encontraremos logo após a vinheta, aí no tempo que vocês quiserem. Pois esse trecho do Evangelho, que se encontra no mesmo contexto do domingo passado, que infelizmente por problemas de saúde não pude construir a sua correspondente reflexão, são fruto de um encontro de Jesus no momento mais angustiante do ministério dele e dos seus discípulos e discípulas. Este trecho se insere nos chamados discursos de despedida de Jesus, num bloco que vai aí desde o capítulo 13, possivelmente incluindo o capítulo 17 de São João. E o encontro se dá na periferia de Jerusalém, num local, segundo a tradição, chamado cenáculo. Lá Jesus se reuniu para realizar algumas práticas com seus discípulos e para lhes dar as últimas instruções antes do julgamento, da prisão, julgamento e assassinato sofrido por ele na cruz do Calvário. Aqui nesse momento, horas antes de ser preso, vive-se um clima de absoluta tensão, marcada pelo medo, pela desorientação, pela fragilidade na formação dos discípulos e discípulas de Jesus. Jesus sabe disso. Mas esse trecho que foi aí construído
com os discursos de despedida de Jesus, serviu como palavras de Jesus não somente para aquele momento, mas também para a comunidade de São João. 100 anos depois, quando o Evangelho foi escrito, e antes na versão oral, quando todos contavam uns para os outros, umas para as outras, o que se passou aí neste recinto ameaçado. Aqui neste clima, talvez semelhante, não igual, a muitos outros que a humanidade já viveu, ameaçada, acossada, emparedada com tudo que ocorria já fora nas ruas, quer na claridão do dia ou até mesmo durante as noites, levou Jesus a dizer o que ele disse, que vocês leram aí. E eu destaco a sua primeira palavra, que é quando ele afirma: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Evidentemente que este versículo aqui, que acabei de mencionar, é uma retomada do capítulo 13, nesse mesmo recinto, nesse mesmo ambiente de despedida. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos e depois lhes disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Nisto todos reconhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É um novo mandamento, porque é dado por Jesus, porque é da nova aliança. É um novo projeto, porque o anterior, que também continha os mandamentos do amor, caducara. A velha aliança, o Velho Testamento, nessa perspectiva do amor caducara, não realizava mais o amor. Aqui, o critério do mandamento é o próprio Jesus. Assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. E o amor de Jesus era visível, era tangível, era exemplar pelo que os discípulos viviam com ele. Como, por exemplo, nesse instante, em vez de Jesus fugir, em vez de Jesus os abandonar completamente, em vez de Jesus buscar refúgio e se esconder das ameaças que vinham e vieram, ele se mantinha reunido com os discípulos depois de lhe lavar os pés, conversando carinhosa e solidariamente com cada um, e depois conversando com o grupo inteiro. É expressão de amor. O povo, nesse contexto primeiro aí, da existência de Jesus, do ministério de Jesus, não suportava mais mandamentos, porque eram ordenanças, eram leis que oprimiam, eram leis que tornavam tudo pecaminoso. Agora aqui, Jesus manda que os seus discípulos vivam o amor como ele vive com eles, isto é, na perspectiva do serviço, cuidando uns dos outros, apoiando uns aos outros, estendendo todos os seus esforços e mãos uns aos outros, numa unidade, apesar da diversidade deles, e eles eram muito diferentes uns dos outros. Era preciso amar. E como nos ensinou o pastor Martin Luther King, amar não é gostar um do outro. É muito mais do que isso. Amar não é gostar do jeito do outro. Não é gostar da forma do outro falar, do outro pensar. Amar é servir aos outros. É se entregar aos outros.
Ou como diz a primeira lição indicada para esse domingo, no lecionário da celebração, Pedro diz, chamando as pessoas assim, pessoas do bem, de bem, que era preferível que estas pessoas morressem sempre fazendo bem por causa do bem, e jamais morressem por causa do mal. Nesse ambiente, então, de amor uns aos outros, é a hora de chamar a realização do bem, e não dos destroçamentos uns dos outros, não das acusações uns aos outros, mas da ajuda mútua uns aos outros. Então nesse trecho é o primeiro ponto do discurso de Jesus. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E guardar aqui não é trancafiar as 7 chaves num cofre, num baú, numa gaveta. Mas é aquilo que Maria fazia segundo a narrativa de São Lucas. E ela guardava no seu coração todas as coisas, isto é, cultivar, aprofundar, refletir, realizar, radicalizar na prática. Isto é guardar os mandamentos. Se é coisa que não serve para cristão, é a titularidade das coisas. O que serve para os cristãos e cristãs, os discípulos e discípulas de Jesus, é a realização daquilo que Jesus ensina, muito mais do que discurseira sobre aquilo que ele ensinou. Então, guardar os mandamentos é enriquecê-los na prática que Jesus pedia. Nesse momento derradeiro, difícil, nervoso, angustiante. E a outra palavra de Jesus é sobre o defensor. E vos mandarei outro defensor. Se ele fala em outro defensor, é porque os discípulos e discípulas já contavam com um defensor, com o primeiro defensor, que era Jesus, como é bem demonstrado no que refleti com vocês no primeiro ponto. Lá estava ele na defesa dos seus discípulos. E defender não é armar exército somente de proteção armada, mas defender é fortalecer para que se amem, custe o que custar. Então vos mandarei outro defensor, outro paráclito. Isto é, o sopro que é outro, mas é enviado, é outro, mas faz parte, é outro, mas é da mesma essência divina do Pai e do Filho. Portanto, este defensor, este Espírito que ele manda, é para que ele, Jesus, vivo e ressurreto, mais tarde, depois de passar pela cruz, seja atualizado constantemente, dinamizado, reforçado nas vidas dos seus discípulos e discípulas, e jamais esquecido, enfraquecido e deixado de lado, principalmente nas horas mais difíceis pelas quais passaram os membros da comunidade de São João. Defensor interno, aquele que eles, os discípulos, como diz Jesus nesse discurso, conheciam, e era por ele conhecido. Já viram isso em Jesus? O defensor traz toda a memória de Jesus, todo o ensino de Jesus para dentro dos discípulos e discípulas de Jesus. Jesus mesmo diz isso aqui, nesse texto.
estará dentro de vós, ao lado de vós. É aquele que dinamizará todo o projeto de Jesus de agora para frente. Este Espírito aqui ativo representa duas outras significações. Uma delas, a própria ressurreição de Jesus, que, conforme ele mesmo fez quando voltou do túmulo, ao se encontrar com seus discípulos, na narrativa do capítulo 20 de São João, ele soprou sobre os seus discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo, então, é a renovação, é a atualização, é o empoderamento da ressurreição de Jesus na vida dos discípulos, que também deveriam praticar a Páscoa enquanto vivos na luta pela construção do reino que ele deixou. E outra significação é da chamada parousia realizada. Cristo voltou aos seus discípulos, suas discípulas, voltou ao mundo no Espírito, na divina Ruá, neste sopro que haveria de erguer estes homens e estas mulheres que o seguiram, de maneira muito difusa, muito confusa em alguns momentos, mas que deveriam de agora em diante se afirmar na verdade, que o Espírito esclareceria e afirmaria dentro deles e delas. Então, Jesus ele avisa que se ausentará desse mundo. Por pouco tempo me vereis e todos me verão, mas depois não mais o mundo me verá. Mas dá a entender que será visto, sentido nos seus discípulos e discípulas pela atividade, pela ação, pelo poder, pelo dinamismo do Espírito Santo, que inclusive desorfanziza. Os discípulos nesse momento viviam um sentimento de orfandade, de abandono, que não é brincadeira e nem é material de pregação somente. Isto é uma experiência dura, difícil, de se sentir órfãos, sem pai nem mãe, sem sustentação, sem onde enganchar a sua fé, sem perspectiva. A sensação era essa, quando Jesus avisa: e não vos deixarei órfãos, exatamente pela presença e atividade desse Espírito Santo, ele mesmo, vivo e ressurreto, presente já de volta, não permitirá que a orfandade tome conta de seus discípulos. No ano 70, grandes grupos de judeus ficaram órfãos. No ano 70 da nossa era, o templo de Jerusalém foi incendiado por César e destroçados todos os referenciais de fé. A Torá estava dentro do templo. O Santo dos Santos estava dentro do templo. O culto no templo. Os sacerdotes ficaram sem lugar para realizar os atos litúrgicos de fé. O ensino não teve mais referência. O abandono foi total. De tal modo que, a partir dali, se realizou a diáspora, isto é, judeus saindo de Jerusalém e da Judéia desesperados, sem referências, se distribuindo pelo mundo. Jesus não queria isso para os seus discípulos. Os queria vivendo a experiência da comunhão na comunidade de irmãos que se amavam uns aos outros, de irmãs que se amavam umas às outras, se serviam, se ajudavam. E veremos em Atos dos Apóstolos que isso de fato aconteceu.
Mesmo diante da fome que sobreveio a Jerusalém, lá estavam os discípulos não mais se sentindo abandonados, mas repartindo com todos o que tinham à medida da necessidade de cada um. Porque a orfandade também pode significar fome, frio, desabitação. E nós aqui no Brasil sabemos bem o que é a orfandade. Quando vimos milhares dos nossos queridos, nossas queridas morrerem atingidos pelo vírus, e as pessoas desprotegidas, sem apoio, morreram, deixando centenas de milhares órfãos. As histórias são dramáticas de sofrimento por causa da orfandade. Nós vimos o que aconteceu com os Yanomamis, os nossos irmãos e irmãs indígenas, morrendo de fome, literalmente de fome, no meio da comida, no meio da alimentação da Amazônia, que, no entanto, era roubada, assaltada e eles assassinados. A orfandade produz terríveis consequências, inclusive mentais, nas pessoas. Por isso Jesus disse: não vos deixarei órfãos, porque a orfandade é o sinal de abandono por parte de alguém, por parte do sistema estatal, por parte da sociedade, e depois o último a abandonar é a própria pessoa, quando ela se abandona, não quer mais viver. Não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vós outros. E Jesus voltou, o Espírito Santo. Jesus voltou para romper com os corações perturbados, como se diz no primeiro versículo desse capítulo, para romper a falta de fé. Crede em Deus, crede também em mim. Para romper a falta de pertencimento, eu vou preparar-vos lugar. Preparar lugar, comunidade, relações, ambientes, para as pessoas conviverem umas com as outras, juntamente com o Pai que sempre está aí. Pai e Mãe, que é Deus que manda o segundo Paráclito, o segundo defensor. Então, meu irmão, minha irmã, neste sexto domingo da Páscoa, é preciso que a gente se examine, que a gente reflita e busque de novo esse Jesus, que é capaz de recuperar em nós o amor que rompe o abandono, que rompe a orfandade, que rompe a miséria interna e a miséria das relações, fazendo-nos como quem não espera ser amado e ser amada, mas ama primeiro, busca amar, busca marcar o mundo com os gestos do serviço e do amor. O mundo precisa disso. A nossa sociedade precisa disso. Ultrapassar as convenções, meras convenções. Ultrapassarmos bem mais profundamente a superficialidade cotidiana para realmente nos amarmos uns aos outros, umas às outras. Ultrapassarmos comemorações muito incentivadas pela mídia em favor do comércio, para buscar nos amar sempre, cotidianamente. E quando nos sentimos fragilizados, dizermos claramente, com a experiência de quem ama, que precisa de amor, precisa de solidariedade, precisa do serviço do outro para se recuperar. Então, com base nesta proposta do Evangelho deste 15 de maio de 2023, é que eu
te abençoo, como bispo da Igreja de Deus, sob o amor de Jesus, que disse: assim como eu amei, amai uns aos outros. É com este amor que te abençoo. Te abençoo com a força do Espírito Santo, que não permite a fragilidade e a tragédia da orfandade. Com a fé que há no Jesus, que olha para além da tragédia da cruz e do desastre do ódio no tempo em que ele viveu, para criar uma comunidade que ame. Eu te digo, procura a comunidade, ajuda a construir a comunidade do amor para viver Jesus agora e sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.